Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Silvia Cristina Beoso Junqueira de Andrade, sou coordenadora do curso de Nutrição e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua, Alessandra, e a satisfação é nossa de tê-la novamente conosco no nosso congresso. Muito obrigada, professora Silvia. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Meu nome é Alessandra Vez, eu sou nutricionista, doutora em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e professora da Faculdade Unila Salle, em Niterói, no Rio de Janeiro, dos cursos da área da saúde. Eu trouxe hoje, para a gente poder refletir um pouco, o tema abordagem integral da obesidade na atenção primária à saúde, ferramentas, desafios e potencialidades. Então, assim, a gente começa falando um pouco da obesidade e entendendo a complexidade desse quadro, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando só de balanço energético, de características bioquímicas, biológicas do indivíduo. A gente está falando de uma condição bastante complexa, influenciada por uma combinação de fatores genéticos, comportamentais, ambientais, onde a gente, muitas vezes, na nossa avaliação, a gente consegue enxergar uma pontinha de um iceberg gigante, né? A gente vive numa cidade, numa sociedade onde o nosso ambiente é um ambiente obesogênico, que dificulta a adoção de hábitos alimentares saudáveis e prática regular de atividade física para a maior parte da população. A gente entende que a obesidade ela é um dos principais fatores de risco para outras doenças crônicas, para diversas doenças crônicas, e ela figura entre os principais determinantes de morte e incapacidade no Brasil. Então, quando a gente olha para esse iceberg de uma forma mais profunda, a gente vê que tem uma série de questões que são importantes e que muitas vezes não são avaliadas na sua profundidade, né? A gente tem características voltadas à saúde mental, ao sono, um histórico, muitas vezes, de falhas na tentativa de perder peso, o próprio ambiente de trabalho onde esse indivíduo vive, ou o processo de trabalho, da forma como está organizado, pode contribuir para esse ganho de peso, a multiparidade, a distribuição do tecido adiposo, medicações que são utilizadas, enfim, uma série de elementos aí importantes. Quando a gente olha os dados epidemiológicos, né, a gente percebe que tanto o excesso de peso quanto a obesidade, eles vêm aumentando na nossa população aí com o passar do tempo. E se a gente olha essa evolução, né, e compara esses dados a doenças crônicas muito prevalentes na nossa sociedade, como diabetes e hipertensão, a gente observa que o excesso de peso ele vem nitidamente crescendo de forma mais importante, né? Todas as condições elas vêm aumentando com o passar do tempo, né? Mas o excesso de peso ele vem aumentando de forma bastante significativa. E aí, quando a gente passa a comparar, né, o índice de massa corporal, que é um indicador que a gente sabe que não diferencia a composição corporal, né, massa muscular e adiposidade, mas na população em geral, que é uma população sedentária, né, uma população que não faz muita atividade física, ele é um indicador importante, né, que tem aí uma associação com as doenças crônicas, a gente percebe que uma série de complicações metabólicas, câncer, redução de qualidade de vida, depressão, ansiedade, asma, DPOC, refluxo, osteoartrite, doença renal, infertilidade feminina, menorreia, disfunção erétil, complicações maternas, são condições que, de uma forma geral, se associam a um índice de massa corporal mais elevado.
E a gente tem um outro lado da moeda, né, que é a situação da obesidade ser considerada uma doença, né, ela é uma doença crônica também, mas ela é uma doença muitas vezes estigmatizada. A gente tem aí atitudes gordofóbicas muito frequentes na nossa sociedade. Os indivíduos obesos, eles são muitas vezes culpabilizados pelo excesso de peso, diferente de um indivíduo hipertenso, que não é culpabilizado pela hipertensão, nem um diabético, que é culpabilizado pela sua condição, um paciente de câncer. O obeso, ele é culpabilizado por esse excesso de peso. E essa responsabilidade acaba recaindo sobre essa pessoa. São pessoas que acabam sofrendo abusos verbais, físicos, associados a esse excesso de peso. Isso leva, né, à marginalização, à exclusão, à discriminação desse indivíduo. E aí a gente vê aí vários termos, né, que são associados à obesidade, pessoas feias, que basta fechar a boca, que são pessoas preguiçosas, o termo, né, de cheinho, fofinho, enfim, vários dedos apontados aí para esse indivíduo obeso. E o grande problema é que quando um desses dedos estão apontados para esse indivíduo obeso, é o do profissional de saúde, né? É daquele lugar onde o indivíduo obeso precisava ser acolhido e não julgado, né? Então, assim, os profissionais de saúde precisam ter aí um olhar diferenciado para essa questão do excesso de peso, né? Muitas vezes, as pessoas com sobrepeso e obesidade, elas buscam, por exemplo, o sistema de saúde para tratar outras condições que não a sua questão, enfim, de obesidade mesmo, e o indivíduo acaba tendo sempre como prioridade a questão da obesidade. O cuidado dessas pessoas tem sido historicamente centrado na perda de peso. A perda de peso é importante? Mas esse olhar precisa ser um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais integral, né? Precisa ser um cuidado direcionado à pessoa com obesidade e não simplesmente a questão da obesidade. Quando essa perda de peso é o único objetivo, né, de uma intervenção, o que os estudos mostram é que os métodos utilizados e muitas vezes as ações, elas acabam divergindo um pouco do que a gente espera, né, que esse indivíduo adote aí atitudes mais saudáveis. Então, existe aí uma gordofobia voltada ao meio médico, e aí eu não estou falando só dos médicos como categoria profissional, mas do meio médico de forma geral, do cuidado que esse idoso, que esse obeso recebe dos nutricionistas, dos médicos, dos enfermeiros, de todo mundo que atende esse indivíduo, né? Que muitas vezes assume que aquele indivíduo ali, ele é obesidade, né? Acaba não olhando o indivíduo como um todo. Então, assim, a obesidade ela acaba sendo uma doença tratada com múltiplas negligências, aí uma abordagem muitas vezes que não é centrada no sujeito e na família, uma abordagem que muitas vezes não leva em consideração as necessidades de saúde, as percepções e a agenda do paciente que está ali na nossa frente. E é importante a construção de um plano de cuidado voltado para a obesidade que seja mais integral, né? Que seja centrado no sujeito, que leve em consideração um acompanhamento feito por uma equipe multidisciplinar, principalmente porque é uma condição mais complexa, né? Entendendo aí nessa construção desse plano quais são as necessidades individuais daquele paciente e as disponibilidades que existem dentro do serviço de saúde. E aí, quando a gente fala da nossa rede de atenção à saúde, na rede de atenção primária, a reflexão que eu trago será que essa rede está preparada não só com uma capacitação técnica e humana desse profissional que vai atender, mas também uma organização do serviço, com equipamentos e uma estrutura preparada para atender esse indivíduo obeso? Será que a gente tem balanças com alta capacidade, com capacidade adequada, balanças superiores aí a 200 quilos, para poder fazer a avaliação nutricional do nosso paciente? Será que a gente tem fitas
métricas superiores a 150, 180 centímetros, para que ela consiga captar ali o perímetro abdominal daquele indivíduo? Será que a gente tem manguitos, né, adequados para colocar nesse braço, para que essa pressão arterial possa ser aferida adequadamente? Cadeiras adequadas nas salas de espera, macas que comportem o peso desses indivíduos, assim como cadeiras ginecológicas, odontológicas, e mesmo dentro do serviço, que sejam capazes de comportar esse indivíduo com conforto, né, e segurança. E aí a gente traz alguns desafios, né, que são listados aí na literatura para quem estuda essas questões, desafios que são enfrentados na atenção primária, que são o diagnóstico nutricional, muitas vezes tardio. Então, esse indivíduo, na verdade, a gente tem um sistema de vigilância alimentar e nutricional, né? Esse sistema ele serve para que o indivíduo passe por uma situação de vigilância, para que esse peso corporal seja acompanhado, para que haja uma intervenção precoce. Então, muitas vezes, quando esse indivíduo chega ao serviço, ele já está com quadro de obesidade, uma obesidade muitas vezes mais grave instalado, uma baixa resolutividade e dificuldade de adesão aos processos terapêuticos, uma busca por serviço de saúde motivada muitas vezes por complicações relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, dores articulares, muito mais do que pela obesidade em si, e aí essas condições acabam sendo privilegiadas, e a obesidade que está ali como uma comorbidade, né, como um fator de risco, acaba não sendo abordada adequadamente. Uma baixa integração, né, das ações de promoção de saúde no cotidiano do cuidado. A gente entende que dentro da PS a gente precisa trabalhar com assistência, mas as ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, elas são fundamentais dentro do território. A baixa atuação da equipe multiprofissional. Então, quem é que está atuando? Será que dentro da equipe mínima, que a gente sabe que tem um médico, tem um enfermeiro, a equipe EMULTI, né, que é o antigo NASF, ela vem sendo envolvida nessas atividades, né, e não só de forma multiprofissional, mas interdisciplinar, com uma alta capacidade dialógica, né, para construir um plano terapêutico conjunto voltado para esse paciente. Outro desafio é a perspectiva culpabilizadora dos profissionais em relação aos indivíduos com obesidade, né? Se esse indivíduo está sendo tratado dessa forma, com estigma, com culpabilização, isso vai dificultar muito o acolhimento, a construção de vínculo e o tratamento adequado. Outra questão importante é a inadequação do modelo biomédico para abordagem terapêutica integral da obesidade, um despreparo para lidar com a complexidade das doenças crônicas, em especial a obesidade. Então, o que muitas vezes acontece é que essa abordagem acaba ficando muito mais no raso, né? Sem se aprofundar e chegar lá onde a gente tem uma dimensão muito maior do nosso iceberg para entender toda a causalidade, todas as questões causais, todos os determinantes relacionados à doença. E aí, quando a gente olha, né, essa tabela, ela traz aí que menos de 3% das condições e problemas avaliados nos mais de 105 milhões de atendimentos realizados correspondiam à obesidade pelo sistema de informação da atenção básica. Então, a gente olhando a tabela, né, se a gente comparar aí as duas últimas linhas, que tem a avaliação da obesidade pelo Vigitel, que é um inquérito epidemiológico grande, né, que traz aí que obesidade em si, IMC acima de 30, a gente tem de 2014 a 2019, passando de quase 18% a 20% aproximadamente. Se essa mesma obesidade é avaliada e comparada com os dados da atenção primária, a gente tem que esses dados ficam em torno de 3%. Então, tem alguma coisa errada, né? Como é que pode ter 20% em 2019 e 3% sendo acompanhado na atenção básica? E aí, desse percentual, menos da metade teve consulta agendada para um cuidado continuado,
né? O que muitas vezes é uma conduta aplicada para o caso de doença crônica não transmissível. E foram encaminhados por serviço especializado cerca de 95%, quer dizer, a maioria dos indivíduos acabam indo para o serviço especializado, e a gente entende que a atenção primária é a coordenadora da atenção, tem que ter uma capacidade resolutiva alta, né? E pode dar conta de atender aí muitas dessas situações, né? Bom, dentro desse fluxograma de atenção na atenção básica, a gente tem aí os vários pontos de corte de MC. E, assim, para a gente ser breve e apresentar aqui, eu só queria mostrar que a vigilância nutricional, né, ela está em todos os cortes de MC, né? Tanto nos casos de sobrepeso com ou sem comorbidade, obesidade com ou sem comorbidade, né? Obesidades num nível aí mais alto. No caso de indivíduos eutróficos, né, a vigilância também está aí para evitar que esses indivíduos sofram um aumento de peso e saiam de uma situação, né, de não obesos para obeso, para excesso de peso. As ações de promoção de alimentação adequada e saudável, elas também não estão só direcionadas a indivíduos com excesso de peso, elas também estão aí presentes também para indivíduos com IMC normal. E a gente tem aí situações, né, que muitas vezes são conduzidas pela equipe mínima, que é um plano de ação para voltar ao IMC normal, a prescrição dietética, que está aí na competência, né, do nutricionista, da equipe EMULTI, colaborando aí com a atenção básica. Na medida que a situação começa a se agravar, né, com quadro de obesidade, entram outras possibilidades, como terapia comportamental, farmacoterapia. Na medida que vai avançando, né, vai se aproximando aí de uma atenção especializada ambulatorial, de uma atenção hospitalar, né, com a questão dos procedimentos cirúrgicos, que também podem entrar aí como elegibilidade nesse cuidado. Então, dentro da linha de cuidado de obesidade, a gente tem as ações de vigilância, a gente tem as ações de promoção da saúde e prevenção do sobrepeso e da obesidade, a gente tem a questão do apoio ao autocuidado para manutenção e recuperação desse peso saudável, da assistência terapêutica multiprofissional, da coordenação de cuidado que acontece mediada aí pelos clínicos gerais e médicos de família e comunidade, da assistência terapêutica multiprofissional, né? E do acolhimento adequado aí a essas pessoas, incluindo todos os equipamentos da atenção básica, incluindo os polos da academia da saúde. Quando a gente fala desse acolhimento, né, a gente está falando de sensibilizar esse usuário e conhecer mais aspectos da sua vida que possam influenciar a sua condição. Então, é importante que a gente entenda um pouco mais desse histórico, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, avaliar as comorbidades e explicar para essa pessoa os resultados e os riscos desses elementos voltados aí para a saúde, realizar a avaliação antropométrica, a classificação do estado nutricional, a avaliação dos marcadores de consumo alimentar, o estágio de mudança de comportamento e os níveis de atividade física, e quando houver alguma limitação de mobilidade, avaliar aí as atividades da vida diária, né? Como, por exemplo, a capacidade desse indivíduo realizar tarefas básicas ou tarefas cotidianas de autocuidado. Então, nessa abordagem individual, é importante a gente entender o histórico de peso do indivíduo, né? O quanto que esse indivíduo já caminhou, o quanto que esse peso já mudou, né? Se já houveram tentativas prévias de emagrecimento, como foram essas tentativas, como esse indivíduo se sente sobre isso nesse momento, né? Características ligadas ao peso ao nascer e a variação de peso na gestação. A gente sabe que multiparidade tem relação aí muitas vezes com o ganho de peso feminino, se essa mulher está num período pós-menopausa, o cotidiano, que inclui aí horas de trabalho, mudanças de rotina, exposição ao estresse, comportamento alimentar e atividade física, uso de medicamentos, a história familiar da obesidade,
hábitos adversos como tabagismo e alcoolismo, horas de sono e a qualidade desse sono, uma duração abaixo de 5 e acima de 9, estão associadas aí a excesso de peso, condições psicológicas, socioeconômicas, culturais e também a dinâmica familiar, né? Entender o ambiente desse indivíduo, o ambiente que ele vive, quais são essas dinâmicas que existem aí dentro da família e se esse indivíduo ele tem apoio social ou não para se tratar, para se cuidar, se ele vive dentro de uma dinâmica de muita sabotagem em relação a essa perda de peso. Então, assim, a gente precisa se aprofundar dentro dessa abordagem individual e, principalmente, o profissional, para conseguir chegar a todos esses elementos, ele precisa dar voz para esse paciente. A gente, dentro da nossa formação, a gente tem uma formação muito centrada ao modelo biológico, né? E dentro desse modelo biológico, a gente é muito intervencionista e a gente fica o tempo todo interrompendo a fala do nosso paciente para tentar construir rapidamente um diagnóstico, pensar numa resposta rápida, e a gente perde ali um tempo que pode ser muito precioso, e às vezes até curtinho, né, de escuta desse paciente. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais com escutoterapia, porque é a partir dessa escuta que a gente vai elaborar o nosso planejamento. A gente precisa entender um pouco mais e dar voz para essa pessoa, para a gente alcançar esse nível de profundidade importante para a construção de um plano mais sólido. Em relação aos níveis de motivação para mudança, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas no manual recente aí do Ministério da Saúde, que fala sobre essa abordagem ao sobrepeso e à obesidade na APS, ele cita a roda de Prochaska, né? E de Clemente, aí, que traz os estágios de mudança comportamental, em relação à perda de peso. É um instrumento que foi construído originalmente para o tabagismo, mas ele traz aí o nível, né, de consciência que esse indivíduo tem em relação à questão, né? Se ele nem está pensando nisso, se ele ainda está em pré-contemplação, se ele já consegue refletir sobre isso, se ele está em preparação, ação, se ele teve algum lapso, alguma recaída, enfim. Entender o nível de motivação é fundamental para a gente pensar no planejamento. Assim como a abordagem, a ferramenta 5 A's, né? Que é aborde, avalie, aconselhe, acorde e ajude. Para o uso dessa outra ferramenta, tem uma caixinha de ferramentas aí que a gente precisa carregar, né? É importante a gente entender que todos os indivíduos são capazes de alcançar saúde e bem-estar, independente do peso corporal que esse indivíduo apresente. Inclusive, a gente muitas vezes acaba associando, mesmo sendo profissionais de saúde, de uma forma equivocada, que o indivíduo magro é um indivíduo saudável, o indivíduo eutrófico é um indivíduo saudável, e se a gente não avalia esse comportamento que o indivíduo apresenta para estar mantendo aquele IMC, muitas pessoas magras e eutróficas acabam mantendo um IMC, utilizando medicamentos, fazendo dietas muito restritivas, tendo, na verdade, como alvo práticas pouco saudáveis e muitas vezes que não são nem acompanhadas adequadamente por profissionais de saúde, né? Mas com a pessoa obesa, a gente já tem aí uma mentalidade que vai diretamente para o julgamento prévio. Então, assim, evitar essa estigmatização, né? As pessoas precisam ter cuidados também adequados, não estigmatizantes, as pessoas com sobrepeso e obesidade. Um determinado IMC, ele não reflete esse conjunto de práticas nem caráter moral do indivíduo. O peso, ele não pode ser o ponto focal para as ações de cuidar, né? Mas o indivíduo precisa estar olhando aí para a sua saúde, para a qualidade de vida, e a gente precisa incentivar esse indivíduo, incluir essa pessoa na centralidade do processo de cuidado. Isso significa que essa pessoa precisa ser ouvida, a gente precisa entender qual é a agenda, quais são as expectativas dessa pessoa em relação à perda de peso, né? E ela tem que estar dentro do processo de cuidado, pensando aí em decisões compartilhadas, né? Esse indivíduo precisa estar decidindo junto. Isso é porque a gente acaba tendo aí um resultado mais interessante. Então, a abordagem, né, o primeiro A, é pedir permissão à pessoa para discutir o peso dela sem julgamento, né, e com muito respeito.
sem estigmatização. A avaliação ela vai incluir aí critérios mais objetivos, né? Então, as nossas variáveis antropométricas, questões aí comportamentais, sociais, físicas, a ingesta de álcool, né? Avaliar, aconselhar esse indivíduo. Então, primeira coisa, né? Para eu aconselhar alguém, eu tenho que oferecer um aconselhamento. Eu quero entender se aquela pessoa está disposta a me ouvir, né? E fazer isso também da mesma forma, com muito respeito. Entendendo que, nesse momento de aconselhamento, a gente pode tentar mostrar para o indivíduo que, muitas vezes, uma perda de peso, ainda que pequena, modesta, né, de 5% a 10%, ela já vai trazer para esse indivíduo benefícios significativos, vai ajudar esse indivíduo a visualizar o sucesso de uma forma mais realista, né? A gente entende que a gente vive numa sociedade imediatista, numa sociedade que promete entregar tudo com muita agilidade, numa sociedade que é toda figurada muito na imagem, e a gente acaba se distanciando muito daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai acontecer e trazer resultados sustentáveis para esse paciente. Porque muitas vezes uma coisa que é muito rápida não dá tempo de incorporar aí as mudanças necessárias, né? E mudança de estilo de vida não é uma coisa simples, não é tomar um comprimido. Acordar, então as opções terapêuticas incluem aí mudanças no estilo de vida, aconselhamento comportamental e psicológico, medicamento, cirurgia bariátrica, essa decisão precisa ser compartilhada, e mais do que isso, né, quando a gente está falando nesse aconselhamento comportamental e psicológico, numa escuta ativa, né, a gente não está falando no trabalho do psicólogo, né? Esse é um outro trabalho. O profissional de saúde não pode achar que ter uma escuta acolhedora, acolher o paciente na sua escuta, significa que eu estou desempenhando o papel de psicólogo, porque para eu ser psicólogo eu preciso estudar também. E as ferramentas que eu vou utilizar na minha escuta, né, são diferentes das ferramentas que o psicólogo vai utilizar na escuta dele. Então, muitas vezes, dentro desse processo de aconselhamento, de acordo, né, e de ajuda, a gente precisa estar envolvendo esses elementos que são fundamentais. Então, 5 pontos fundamentais aí para a gente ter em mente, transmitir para o nosso paciente, que a obesidade é uma condição crônica, que se desenvolve ao longo do tempo e que vai necessitar de um plano de tratamento também, muitas vezes, a longo prazo. O foco sempre precisa estar presente na saúde e no bem-estar, em vez de apenas nos números na balança, né, evitando que pacientes caiam nessa armadilha. É importante realizar intervenções precoces para abordar e remover aí as barreiras da obesidade. Então, mais uma vez, para entender causas e barreiras, eu preciso ter esse cuidado individualizado e centrado no sujeito. E o conceito de sucesso vai variar aí de cada indivíduo, não sou eu que determino, né? O melhor peso para o indivíduo pode não corresponder ao peso ideal, e aí a gente precisa ter essa escuta e esse entendimento. A gente tem aí os instrumentos que a gente usa, né? Na atenção primária, a gente vai ter aí uma balança, um estadiômetro, vai ter uma fita, a gente não tem muitos outros equipamentos para estar trabalhando, mas esses básicos, eles estão presentes, então, pelo menos aí para avaliar o índice de massa corporal e acompanhando esse IMC e essa circunferência abdominal, né, que é um fator de risco importante para complicações cardiometabólicas, a gente tem como fazer. A promoção da alimentação saudável, ela é trabalhada, né, com os 10 passos para alimentação adequada e saudável, isso a gente vai fazer com todo mundo, independente do IMC. Isso é importante que seja feito com o indivíduo e com a sua família, né? Porque esse indivíduo ele precisa ter ali uma dinâmica familiar também saudável, que viabilize que ele esteja mudando esse comportamento, todo mundo precisa estar junto, né, nesse tipo de situação. E aí, para a equipe mínima, né, onde a gente não tem nutricionista ainda incluído aí nessa equipe mínima da atenção primária, protocolos foram criados para que os outros profissionais da equipe, médicos, enfermeiros e os profissionais de atenção básica,
tenham uma capacidade de orientação, né, utilizando aí esse instrumento, que é o Guia Alimentar para a População brasileira, dando orientações mais adequadas, né? Então, a gente tem aí um fluxograma em que o profissional, a partir desses marcadores de alimentação saudável, vão marcando esse instrumento e vão para o fluxograma, estimulando aí consumos mais saudáveis, fazendo recomendações, valorizando aquelas práticas alimentares que o indivíduo já vem fazendo de forma saudável e trazendo recomendações mais adequadas para esse indivíduo, né? Recomendações, remoções de obstáculos, enfim. A gente tem as práticas integrativas e complementares, né, que aí dentro de todo esse processo de perda de peso, são práticas que podem contribuir de forma complementar para equilibrar esse indivíduo, equilibrar o estado emocional desse indivíduo. Então, em cada clínica da família vai ter uma prática específica, né? Isso não é uma coisa que... São várias PICs existentes, né? Yoga, auriculoterapia, tai chi, reiki, e aí, nesse sentido, essas práticas também podem estar sendo oferecidas de forma complementar ao tratamento. O apoio psicológico e abordagem familiar. Então, recomenda-se aí que a equipe multiprofissional, né, contemple a participação de um psicólogo na sua composição, que ajude aí a estabelecer uma rotina de assistência de acordo com necessidades individuais, né, que trabalhe aí essa questão da consciência alimentar, dessa ingestão com atenção plena, trabalhe a autoestima desse indivíduo, a autoeficácia desse indivíduo e outros fatores aí necessários, né, para mudança de comportamento. A abordagem coletiva, ela também é muito interessante. É uma abordagem que a gente costuma reunir um grupo de pessoas com características semelhantes, né, para estar compartilhando ali questões que são vivenciadas no dia a dia, e aí os profissionais da equipe EMULTI, eles ficam como facilitadores desse processo. Isso ajuda muito a que os indivíduos se vinculem mais ao seu tratamento, e isso muitas vezes é feito de uma forma intercalada, né, com o atendimento individual. Isso não elimina a possibilidade do atendimento individual, mas isso pode ser feito de forma intercalada, né, visando melhorar aí as mudanças voltadas para a questão, enfim, a questão da perda de peso. É importante que os indivíduos eles sejam convidados a participar dessa abordagem, mas que também fiquem à vontade para aceitar ou não, se eles se sentirem que é o momento para estar compartilhando ali as suas questões, né? E a recomendação que existe é que questões de natureza mais íntima, como, por exemplo, as medidas antropométricas ou avaliação dietética, seja feita de forma individual e privada para esse indivíduo. Bom, então, assim, esses elementos todos são os que figuram aí como ferramentas dentro da atenção primária. A gente tem um desafio gigantesco, já que a obesidade ela vem aumentando, crescendo na nossa população, né? A gente conclui aí que cada avanço que a gente consegue, né, um avanço muito significativo aí na luta contra a obesidade, né? A obesidade não é uma questão só individual, ela é uma questão que está dentro de uma esfera coletiva, ela é um problema de saúde pública. A gente precisa aí oferecer muito apoio, né, e uma abordagem centrada na saúde desse indivíduo, colocando esse indivíduo como protagonista e como figura central nesse processo aí de perda de peso, para que ele, de fato, né, se transforme diante desse processo. Né? A gente entende que a gente pode transformar os desafios em muitas conquistas. Eu agradeço muito a participação, né? Agradeço a professora Silvia, a toda a equipe que faz um evento tão grande e importante aí de difusão de conhecimento, e deixo aí para vocês o material aí disponível.
Oi, muito obrigada, Alessandra. É um tema que, né, a gente fala, mas que tem um trabalho muito profundo por trás, né? É o que você comentou, deixar o teórico para escutar as pessoas, né? Entender os problemas. E hoje a gente tem a nutrição comportamental, que você citou vários pontos aí, que não é um trabalho nosso na escuta de interpretar aquela pessoa que está ali, né, precisando de ajuda. E essa parte da nutrição comportamental é muito importante, né? Nós sabemos entender, né, as fases que essa pessoa está e como que a gente vai agir em cada uma delas, né? Então, a nutrição comportamental veio para nos ajudar bastante, né? E você deixou bem claro que eu também sou questionada, mas isso é o psicólogo, né? Não é, é um trabalho que vai auxiliar, né, nesse entendimento daquela situação do seu paciente, né? Bem bacana. Então, eu queria agradecer, né, em nome do Unisalesiano. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que agregará muito no seu trabalho pessoal, profissional do dia a dia. Então, muito obrigado pela sua participação, né? E, quem sabe, teremos uma próxima ano que vem. Muito obrigada, Silvia.